Deus dá uma direção para Noé e ele fala: filho, prepara uma arca. Quando Deus pede para Noé fazer isso, não existia chuva ainda. Então Deus está dando uma direção para que Noé faça algo que não faz sentido, num tempo que não faz sentido. Você está comigo? Você pegou? Então Noé começa a construir o que Deus falou. Noé começa a construir uma arca. E ele passa 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Noé está lá, confiante na única palavra que ele recebeu. Ele está construindo a arca. Até que chega um tempo em que a chuva começa a cair. E Deus fala: olha, agora você vai para dentro da arca, fecha as janelas, fecha todas as portas de acesso, para que ninguém entre. Irmão, do lado de fora da arca estavam todos aqueles que caçoavam de Noé, enquanto ele construía a sua base de proteção. Irmão, Noé parecia estúpido, até que as primeiras gotas de chuva caíram. Pega essa chave. Não dá para começar a construir a arca depois que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Tem muita gente parando no meio do caminho porque Deus já te disse o que fazer, mas você só quer fazer quando a crise chegar. Tem muita gente parando no meio do caminho porque quando as gotas começam a cair, fala: é verdade, a crise está vindo, eu preciso construir uma arca. Deixa eu te falar, irmão, não dá mais tempo. Toda palavra que Deus te deu, Ele está antecipando uma crise que ainda está por vir. A gente olha para um problema, para um gigante, para uma muralha, para uma tempestade e fala: Deus, me livra desse problema. Deus está dizendo para alguns de nós: eu permiti que esse problema chegasse até você, para que a partir desse momento você vivesse um novo nível. E o problema é que às vezes a gente está olhando para fora, esquecendo que as maiores tempestades estão acontecendo dentro. Irmão, nenhum barco afunda pela quantidade de água ao seu redor, porque todos eles navegam em meio ao oceano. Mas todo barco que afundou é porque em algum momento deixaram a água entrar. Você está comigo? Diga amém. Essas crises têm muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Às vezes a gente está angustiado achando que a nossa crise é o final da nossa história, quando na verdade o poder do Evangelho não se revela só quando um problema vem, mas é como a gente reage a partir desse problema. O problema não é de quem está liberando lixo, o problema é de quem está levando isso para dentro de casa. O problema não são as más notícias no jornal, o problema é se os jornais são o meu devocional. O problema não é se a mídia está querendo espalhar terror sobre a população. O problema é se eu não carrego uma palavra de esperança. Irmão, todo lugar que não foi preenchido por Deus vai ser preenchido por alguém. Então, se eu não estou sendo preenchido de palavras de esperança, de fé, de vida, a primeira má notícia vai encontrar espaço dentro de mim. Fé não é a certeza de ondas calmas. Fé é a certeza de que mesmo que elas me afundem, Deus sempre me traz à tona de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E esse é o poder do testemunho, porque em algum momento alguém vai afundar do teu lado e você vai falar: ei, irmão, fique em paz, eu já tive onde você está. Sabe qual que é o poder do Evangelho? Não é a gente apontar o erro do outro, mas a gente liberar o destino sobre o outro. Eu sei o que você está passando, mas eu quero trazer você para aquilo que eu estou vivendo. Irmão, Evangelho nada mais é do que impulso. É você pegar alguém que está lá embaixo e trazer para a mesma altura que você está. Não tem vergonha em recomeçar, irmão. A vergonha é olhar para o meu problema mais do que a minha promessa. A vergonha é esquecer que dentro de mim existe a própria vida de Deus. Irmão, não tem vergonha em passar por dificuldades, mas você não pode parar em meio a elas. É normal, é normal. Porque a fé, ela precisa ser falada, se a gente espera que ela também seja vivida. Quantas vezes a gente vê Jesus perguntando para alguns homens: ei, o que você quer? Porque na verdade ele queria ouvir daquele homem: o que você crê? O que você quer? O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero voltar a enxergar. Então seja feito conforme a sua fé. O que você quer? Jesus, eu quero poder ser livre dessa lepra e voltar para minha família. Então seja feito conforme a sua fé. A questão não é se Jesus tem proporcionado encontros. A questão é se a gente está dizendo para Ele o que a gente precisa quando esse encontro acontece. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ele sempre faz mais do que esperamos. A verdade é que o Evangelho não tem a ver com diminuirmos as nossas expectativas. O Evangelho tem a ver com nós aumentarmos a nossa fé. A gente está o tempo inteiro tentando ressignificar o que Deus pode fazer, quando na verdade Deus quer elevar a nossa expectativa naquilo que Ele vai fazer.
Às vezes a gente está se eximindo da nossa responsabilidade, acreditando que alguém pode fazer por mim aquilo que só eu posso fazer. O que eu quero te lembrar é que talvez hoje o que você entende como sendo um problema que vai te parar, eu declaro o nome de Jesus, irmão, pode ser um milagre que vai te mover. Depende de como você encara a sua tempestade. Se você parar de procurar quem é o culpado pelo problema, você vai começar a viver o teu próprio milagre. Enquanto a gente ficar procurando de quem é a culpa, a gente não consegue viver o próximo milagre. Sabe, a grande verdade é que essas crises têm muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão.